No decorrer da série e-mails, nós vimos sobre a estrutura do e-mail, vimos também sobre os gêneros textuais que acabam convergindo e assim formam o e-mail. E tudo isso, de fato, enriquece a nossa mensagem. Agora, nós estamos vendo sobre os tipos textuais. Aqueles mesmos que nós já vimos na escola, desde o início do ensino fundamental. Só que não pensando em produzir um texto congelado, um texto inteiro num tipo textual. Nós queremos usar os tipos textuais para ser elementos agregadores no nosso e-mail. Eles funcionam como bons reguladores psicológicos, eles orientam a abstração, o pensamento das pessoas, porque senão fica como se faltasse alguma coisa. Nós podemos fazer um pedido, uma solicitação, uma demanda, uma colocação pelo e-mail, mesmo sem colocar diversas informações. Podemos ser diretos ao assunto, como o e-mail é objetivo. Agora, se colocarmos alguns elementos para enriquecer, isso pode dar uma consistência bem maior e pode também ter um êxito. Então, nós temos que dosar. Vou colocar um exemplo. Digamos que nós fôssemos solicitar junto à Secretaria de Assistência Social uma ajuda para uma pessoa que perdeu uma casa. Pois bem, lá no campo assunto nós colocamos então assistência para a família que está desabrigada. Assistência para a família desabrigada. Já temos nosso assunto. Sobre isso iremos falar. Agora, quando começamos o texto, colocamos uma saudação inicial, aí que essa saudação inicial vai direcionada ao secretário, à secretária de assistência social, ou ao prefeito municipal, à prefeita municipal, enfim, à autoridade competente. Pois bem, nós podemos dizer, já de início, que a pessoa perdeu a casa, que aconteceu isso e aquilo. Agora, nós podemos também fazer uma narrativa. Nós podemos colocar que a família tal, ela veio para a cidade, eles eram moradores lá do interior do município, onde tiveram dificuldade, onde aconteceu isso, houve um problema, houve uma situação, ou houve uma questão de uma doença que passou com a família, por esse motivo eles tiveram que vir para a cidade, ou os filhos foram estudar. Então, tudo isso ocorreu. Agora, isso aí dá para colocar em duas frases, e essas duas frases podem fazer toda a diferença. Pode ajudar na construção da solução das pessoas que lutam pela sua família. Então, isso nós colocaríamos alguma coisa em narrativa, ó, trazendo um pouquinho da história dessas famílias. Até aí, falamos de dados genéricos, mas certamente precisaremos de elementos de descrição também. A descrição é quando colocamos os dados mais específicos. Estamos falando de uma família de 5 pessoas, sendo um casal, uma criança de 3 anos de idade, outra, uma bebezinho de 5 meses e um adolescente de tantos anos de idade. Aí já começamos a descrever. A situação deles é assim, assim. Vamos colocar o endereço, ocorreu, a casa deles fica localizada na rua tal, número tal, descrevendo algumas coisas e aos pouquinhos nós já vamos expondo a situação dessa família. Essa exposição é um tipo textual também. Então, quando nós expomos, né, a realidade daquela família, quando nós dissemos assim, o pai, o responsável por aquela casa, está desempregado, ou a mãe teve suspensas as suas atividades de faxina, porque em virtude da pandemia, a dona da casa onde ela trabalhava resolveu ir para o interior, então fechou a casa. Nós começamos a expor a realidade daquela família. Na família, uma das pessoas que necessita de um remédio mais caro, que não tem disponível na rede. Fazemos uma exposição da realidade crítica que essa família vive.
produção que foi feita, nós podemos usar argumentos para convencer a autoridade a tomar alguma providência. Entre os argumentos poderíamos constar: sabemos que há uma verba reservada na Defesa Civil, na própria assistência social para esse tipo de situação emergencial. Pedimos que haja intervenção junto à Defesa Civil Estadual para obter um recurso, para obter uma lona, para obter, sei lá, telhado. Então, tudo isso já são argumentos que são utilizados. Em outras situações, sabemos que houve o apoio da Defesa Civil para a obtenção de telhas. Então, isso tudo vai sendo colocado como argumentos. Destacamos o compromisso da gestão desde a época de campanha, em fazer o serviço de trabalho social, em prestar assistência aos mais pobres, às pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade. Aí você está usando um argumento. Parece meio sofisticado falar sobre tudo isso, mas pode usar até mesmo um dos tipos textuais, que é o injunção, que são as leis, e falar sobre leis. Existe uma lei que diz que nós devemos ajudar, lutar pelo bem comum, trabalhar pelo bem comum. Então, pode até citar a lei específica para que isso dê forma, né? Ou então, baseado no decreto tal de, sei lá, julho de 2019, 2020, que diz que nesse período de escassez, de pandemia, de dificuldade, o município poderá destinar recursos para famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Bom, aí tem que olhar o decreto e citar o número do decreto nessa mensagem. A mensagem vai ficar extensa? Não, depende de quantos dados você colocar. Pode ser colocada apenas uma frase sobre cada detalhe desses que acabei de narrar. Então, nós teremos um texto de que tipo? Nós não teremos um texto de um tipo específico, nós teremos um texto rico em elementos textuais, que favorecem a análise, que tendem a fazer com que a nossa solicitação, a nossa demanda seja aceita. Os tipos textuais, aqueles que nós conhecemos, então agora precisam ser utilizados. Principalmente o tipo descritivo, ele é muito útil junto ao e-mail, porque toda vez que colocamos uma situação, precisamos descrever com detalhes. Se for uma reclamação para uma empresa que vendeu alguma coisa, precisamos colocar o número do produto, o número de série, o número da nota fiscal, a data. Se for uma situação em que irá ser feita encomenda de alguma coisa, precisamos colocar as medidas, o tamanho, a cor. Isso tudo tem que ser descrito. As coisas não podem ser soltas. Então, aí nós usamos os tipos textuais. Viram como os tipos textuais, eles não são chatos? Eles não são difíceis de alocar, de colocar na estrutura de e-mail? Não. Você pega o assunto principal e apenas coloca algumas coisas de tipologia, que são esses elementos aí, para enriquecer, para facilitar o leitor. Porque se você diz que quer encomendar camisetas e não colocar o tamanho das camisetas e nem as cores, torna-se muito difícil para a empresa que irá confeccionar dar um orçamento para você. Então, esses são os detalhes que nós estamos abordando aqui, para que seu e-mail realmente seja uma mensagem completa. E recorrer aos tipos textuais faz muito bem. O gênero você escolhe, nós já falamos sobre isso no início. Podemos fazê-lo na forma de uma carta, que é mais completa, tem toda a estrutura, na forma de um bilhete, não é? Podemos usar várias maneiras. Quando for para a instituição, podemos fazer na forma de um requerimento e assim por diante. Então, temos vários recursos para utilizar nessa ferramenta e-mail.
recursos textuais, recursos que nós já aprendemos, já conhecemos, porque fizemos nosso estudo no ensino fundamental. Agora, você que está no 9º ano, certamente algo vem à sua memória. Você pode organizar esses detalhes. Temos mais um pouquinho a falar, estamos concluindo já a série. Queremos falar um pouco sobre as etiquetas, sobre etiquetas que devem ser utilizadas na internet.